Bom dia, então. Vamos então para esse segundo e último vídeo da parte de introdução, né, para que a gente possa depois entrar na parte de nulidade em si, que é o que eu imagino que interessa mais, né, essa parte mais prática, para poder analisar cada uma das nulidades. Esse vídeo deve ser mais curto porque é só uma finalização daquele primeiro vídeo. Bom, da última vez a gente terminou falando sobre as virtudes do CDC, né, justiça, caridade, temperança, humanidade, moderação, para poder logo depois continuar no que a gente estava falando. Bom, é óbvio que é mais importante o cumprimento da lei do que a própria lei, né? Tem coisas que não tem necessidade de ter a lei, tem coisas que a lei é desnecessária falar, justamente porque existe o direito natural. Existem coisas que são muito claras, né? Tem coisas que não precisam estar na lei. Apesar de nosso direito ser muito positivista, tem coisas que não tem necessidade de constar na lei. E o cumprimento dessas coisas não deixa de ser importante só porque não está na lei, né? Apesar do nosso direito não ser assim, o direito canônico, ele é assim. Ele é totalmente principiológico, ele é totalmente voltado para esse lado. Então, tudo isso por causa do direito natural. O direito natural ele é basilar dentro do direito canônico, né? Sendo ele basilar dentro do direito canônico, é preciso que ele seja principiológico. E aí nós vamos falar um pouquinho dessa coisa do porquê ele ser principiológico daqui a pouco. Mas, desde o início que a gente vem falando dos princípios do direito canônico, a gente vem mostrando que o direito natural ele é a base de tudo. E que isso leva a entender que o cumprimento da lei é muito mais importante do que a própria lei. Porque existem coisas que não precisam estar escritas. É por isso que dentro do catolicismo, tudo é dentro de princípios. É por isso que nós não precisamos ter as coisas tão escritas e explicadinhas, porque vai diretamente do entendimento de cada um, né? Nós não temos, por exemplo, listinha de pecado, porque isso é muito relativo entre uma pessoa e outra, entre o entendimento de uma pessoa e outra. Existem pessoas, não é questão de eu acho ou eu deixo de achar, é questão de entendimento, é questão de certas pessoas entendem o pecado e outras pessoas não conseguem chegar a esse entendimento. É importante entender isso. É importante entender que certas pessoas não conseguem chegar ao entendimento. E é importante entender que muitas vezes você mesmo não consegue chegar ao entendimento que muitas pessoas chegaram. É óbvio que nós aqui, nós não conseguimos chegar ao entendimento de pecado, de erro, de grandes santos, de um Padre Pio, de uma Santa Teresinha, de um Santo Antônio, de um São Francisco, né, de um São Pedro. Nós não conseguimos fazer isso. Nós não chegamos a esse grau de entendimento, a esse grau de intimidade com as coisas de Deus. Nós buscamos isso, mas nós não chegamos a isso. E isso tudo é levado em consideração. O que é isso, senão princípios? Não é? Se fosse só a letra fria da lei, seria muito mais fácil, muito mais simples. E o próprio Jesus, eu não vou não vou lembrar aqui a passagem certinha, mas o próprio Jesus já falou que ele veio para poder cumprir a lei, né? Ele veio para ele não veio para abolir a lei, ele veio para dar total cumprimento e melhor cumprimento da lei. Bom, passando dessa parte aí, o CDC, o Código de Direito Canônico, ele é uma lei universal. Apesar de existir um outro Código de Direito Canônico para o rito oriental, ele é universal, né? A lei é universal, a lei canônica é universal, ou seja, ela atinge todos os católicos e todos os nossos relacionamentos, interno ou externamente, como a gente falou lá no primeiro vídeo. E, como eu já tinha adiantado aqui, o CDC é basicamente principiológico. Na minha concepção, ele está bem à frente, justamente por ser principiológico, ele está bem à frente do nosso direito estatal, especialmente o nosso direito estatal latino aqui, que ele é muito positivista. E agora é que o nosso Código de Processo Civil veio trazer dentro dele coisas como os princípios, né? Ali no iniciozinho, nos primeiros artigos, tem os princípios. Antes não tinha isso. Antes era coisa de doutrina
alguma coisa dentro da jurisprudência. E o código, e o direito canônico, ele é inteiro principiológico. A igreja, ela é principiológica, como a gente estava falando agora há pouco. Então, na minha concepção, ele está à frente das nossas legislações aqui do Brasil e de toda essa legislação dos países de tradição latina. Bom, só indo um pouquinho mais à frente, já para a gente poder finalizando esse vídeo, o processo matrimonial canônico, o que ele busca? Ele busca sempre a verdade. É muito diferente do código do processo civil, no nosso processo civil. Nosso processo civil ele busca o interesse das partes. As partes entram no processo buscando os seus interesses. E aí o juiz vai estar lá para poder tentar pelo menos ser o equilíbrio entre isso daí e buscar a verdade. Mas qual a verdade que o juiz do Estado, o juiz da lei civil busca? É uma verdade relativa, porque ele não consegue buscar a verdade total, a verdade pura da situação. Ele busca a verdade que ele consegue buscar. E as partes, elas tendem a buscar só os seus próprios interesses. Dentro do processo canônico, as partes precisam entrar já entendendo, e isso é muito bom que se fale para elas na hora do atendimento de cada uma delas, isso daí já é uma parte mais prática, que se fale para elas que esse interesse não pode ser o seu próprio interesse, mas o interesse de busca pela verdade. O que o processo matrimonial canônico busca, assim como todo o processo canônico busca, é a verdade. E aí vem toda aquela explicação que a gente falou da última vez. A verdade vem uma vez que a igreja é que declara essa verdade. E a igreja, sendo o corpo de Cristo, ela é perfeita. Ela sendo perfeita, ela vai buscar a verdade de verdade, né? A verdade real. Então é isso que as pessoas precisam buscar. Isso não exclui qualquer possibilidade de recurso, é claro que não. Existem os recursos que já estão previstos no código, que já estão previstos no processo canônico, mas o que se busca nisso daí é a verdade. O que a pessoa precisa entender é que ela busca a verdade, que a partir do momento que existe uma sentença, que ela foi recorrida até o fim, ou que ela não tenha sido recorrida, mas que ela transitou em julgado, aquela ali passa a ser a verdade declarada pela igreja. Certo? Então, dentro daquilo ali, o que se entende é a infalibilidade do processo. Tá bom? Então, é muito importante que se entenda isso. Muito, muito importante. Desde as partes que aparecem lá, né? Desde o cônjuge que aparece, ou os dois que aparecem juntos, muitas vezes acontece, até o julgador, é preciso entender que se busca a verdade. Certo? Bom, e para terminar, só a última coisa, eu achei importante, apesar de que isso dificilmente acontece dentro do processo matrimonial canônico, mas eu achei importante falar só um pouquinho sobre os dois tipos de excomunhão que existem. Né? Isso é só para poder dar uma apimentada no que você, na sua intenção de estudar um pouquinho outras partes do direito canônico. Tá? Existem dois tipos de excomunhões. O que é excomunhão? Excomunhão é deixar de estar em comunhão. Você não está mais em comunhão com a igreja, ou seja, você não compreende mais aquele grupo de pessoas que está ligado à igreja, totalmente à igreja. Por que isso acontece? Porque a igreja tem regras. Se a igreja tem regras, você precisa seguir as regras conforme ela coloca. Se você não segue, você não mais está andando com a igreja, você não está em comunhão com a igreja. Bom, tudo bem. Existe dois tipos de excomunhão. A latri-sententia, que é muito falada por aí, porque é a latri-sententia que fala sobre o aborto, por exemplo. O aborto, ela é excomunhão automática. Latri-sententia, excomunhão automática. Esse tipo de excomunhão, ela não gera um processo físico. Ele automaticamente está feito. A excomunhão automaticamente existe a partir do momento que é feito um ato. Né? Então,
no caso do aborto, que foi o caso que a gente deu exemplo, que é o mais clássico, a excomunhão automática acontece para todos os envolvidos. Para a mulher que fez o aborto, né, sendo a intenção dela fazer, para o médico que realizou o aborto, para a pessoa que induziu, que convenceu, que levou, que participou do ato, né? Todas essas pessoas estão incorridas aí na excomunhão automática por esse crime que a igreja entende que é um pecado que brada aos céus, né? Esse é o termo que ela usa, é um pecado que brada aos céus. Então, existe a excomunhão automática, mas existe a excomunhão feita por processo, que é a ferenda sententia, né? Então, ela é feita por processo, ela é física, existe o processo. Todas essas excomunhões mais conhecidas, mais clássicas, por exemplo, a de Lutero. A excomunhão de Lutero, ela durou anos, o processo durou muito tempo. Várias audiências, muitas vezes ele foi ouvido, várias vezes foi explicado para ele porque ele estava errado, várias vezes ele teve a chance de voltar atrás, de entender, só que ele não quis entender ou não conseguiu entender. A questão é que o processo chegou ao final, com todas essas chances, e ele não voltou atrás. Ele não voltou atrás, ele foi excomungado. A igreja tenta que todos os processos sejam assim, mas é uma coisa muito difícil. Imagina todos os casos de aborto gerar um processo físico, né? Um processo que realmente vai tramitar, que as pessoas vão ser ouvidas. Esse era o ideal, mas não dá para fazer isso. É muito complicado fazer isso. Olha a quantidade de fiéis que tem, a quantidade de abortos que tem, por exemplo, só nesse caso de aborto. Então é muito difícil, é muito complicado que isso seja feito. Mas a ideia é que seja feito o máximo possível. Nós não temos, infelizmente, nem estrutura para isso. Ultimamente nós não estamos tendo nem estrutura nem para os processos de pedido de nulidade matrimonial. Imagina para todos esses outros, né? Então é muito bom que se entenda também essa parte para poder aprofundar em tantas outras. Bom, então a partir do próximo vídeo a gente começa a falar das nulidades, né? A gente vai começar primeiro pela nulidade por questão de idade, depois a gente vai passando para as outras. Um vídeo para cada um, vamos tentar ver se dá para fazer um vídeo para cada um, um vídeo desse menorzinho, né? De até 10 minutos para cada uma. E vamos seguindo nesse caminho aí, tá bom? Muito obrigado, até mais.